Queria falar contigo sobre um jogador que eu gosto dele há muitos anos, porque vi ele começar aqui no esporte, chamado Joelton. Sim. Joelton. E Eduardo Batista, lá atrás, disse: esse cara é nível Europa. Quando ele tinha 18 anos jogando aqui como centroavante. O cara vai para a Europa, vai para a Alemanha. Da Alemanha ele vai emprestado para a Áustria, faz gol pra caramba, volta para a Alemanha, faz mais gol e vai parar na Premier League, vai jogar no melhor campeonato de futebol do mundo, na minha concepção, né? Gosto muito de ver jogos da Premier League, campeonato inglês, André também, né? Campeonato inglês pra gente, todo final de semana a gente tem que ver. E aí lá, ele não foi o artilheiro que ele era. Mudou o treinador do time e trocou a posição do cara, um cara já atleta profissional, já velho, botou o cara pra jogar de segundo volante. Meia, segundo volante, e o cara tá arrebentando. É um jogador moderno, todo mundo fala hoje box to box, ele vai de uma área para outra, domínio de bola, interceptação, tudo. Chegou na seleção brasileira. O que é que tu acha que foi de mérito do treinador para que acontecesse isso com o Joelton e mérito do atleta profissional? E tu tem algum exemplo parecido na tua carreira? Cara, eu vou responder essa pergunta, que foi espetacular, né? E eu sofro muito com isso, certo? Sofro muito, porque eu sou um treinador que gosto da coisa tática e troquei a posição de muitos jogadores, certo? O Wallace pernambucano, que foi artilheiro aqui com o Náutico, que é ídolo do América. O Wallace era meio campista. Quando eu coloquei ele de centroavante, ele quase me mata, né? Dizia que eu queria arrebentar com a carreira dele, e foi lá que ele foi para o melhor clube, né? Que ele foi para o Ceará na Série A. E hoje em dia, se você conversar com ele, ele sabe que a sobrevida na carreira dele se deu ele ter jogado de 9. Mas vamos voltar para Joelton. Se essa história de Joelton é no Brasil, principalmente com um treinador que sofre algum tipo de perseguição, o que é que ia acontecer? Me diga aí. Responda ela. Bora, André, responde. Na hora, meu amigo, você tem dúvida? Ia chamar o cara de professor Pardal. Tá inventando. É isso, meu amigo. É por isso que eu digo que a cultura no Brasil não vai se limitar só a encher de estrangeiro aqui, não. A gente tem que mudar a forma de enxergar jogo, tem que mudar o entendimento de que futebol hoje, né? É evidente que é executado por atletas. Você não pode ter o melhor esquema tático do mundo, se tiver perna de pau não vai ganhar nada. Essa percepção de mudança é sua ou da sua equipe? Não, é do treinador, é feeling, é a experiência do treinador, né? Você vê a característica do cara, vê o modelo de jogo que está sendo adotado e diz: pô, esse cara pode render muito mais aqui. Então eu sofri muito aqui. Em Recife, demais. Se você der um Google aí, vai ver quantas vezes disseram que eu estava sendo professor Pardal, estava inventando, e os caras foram embora, seguiram em frente, né? Por exemplo, dou o exemplo por exemplo, no Náutico, o Vitor Ferraz, né? O Vitor é um cara tecnicamente acima da média, mas eu entendo que hoje ele já não é mais para estar de lateral direito acompanhando ponta rápida. Não aguenta não. Ele pode até jogar ali, mas tem que haver uma mobilidade de sistema que dê uma proteção a ele e que ele possa fazer o melhor dele, que é a criação. E ele está jogando no meio campo agora, construção, né? Pois é. Douglas Santos já era volante e foi para lateral, ou já era lateral, que está no Zenit, que era do Náutico? Lateral esquerdo. Não, era lateral. Já era lateral. Então, assim, ao longo da carreira, eu consegui trocar muito posição, não muito porque não tinha necessidade, mas troquei a posição de alguns atletas, né? E que eles sobreviveram, né? Por exemplo, no Náutico de 2007, se eu fosse falar isso, certo? Iam me chamar de professor Pardal. Como eu estava acostumado já com esse tipo de coisa, então nem tudo você precisa falar. Geraldo jogava de segundo volante. Eu tinha 2 volantes, Eli Carlos e Daniel Paulista. O Náutico, na fase de construção, o Náutico se transformava 3 zagueiros. Daniel Paulista entrava na zaga, Eli Carlos ficava de primeiro volante, o segundo volante passava a ser Geraldo, ele baixava para a construção aqui do meio campo, e o Acosta flutuava entre ora Felipe, ora Cook e Geraldo. A Costa flutuava naquele setor.
E os pontas eram os laterais, Sidney de um lado e Júlio César do outro. Agora, se eu digo que o Náutico jogava num 3-5-2, Maria. Professor Vai Pardal. botar Geraldo de segundo volante. Professor Pardal. Então deixa. E aquele time jogou muita bola, viu? Hã? Aquele time jogou muita bola. Então, essas mudanças táticas que os treinadores estrangeiros fazem, entendeu? É muito porque eles não têm, né, essa crítica que é feita aqui. O Brasil, a cultura do Brasil foi sempre valorizar o jogador. Ao passo que na Europa é o sistema, é o time. Eu vi Neymar ser vaiado por dar um drible dentro do Camp Nou, só que o drible foi para trás e matou um contra-ataque. Se aqui no Brasil todo mundo ia aplaudir, a corre linda, deu um drible, o marcador caiu, beleza. Quando você olha taticamente, a defesa passou inteira as suas linhas. Entende? A gente vê jogo diferente, cara. O futebol, é diferente. O futebol globalizado hoje permite isso pra gente, né? Analisar também o que o pessoal tá fazendo lá fora que dá certo, no jogo, em si, na tática, né? E é por isso que eu acho que quem tem grande participação nisso são essa nova geração também da imprensa, que vem contra a cabeça. Se você vê um comentário, por exemplo, de um Pedrinho, é uma aula tática. Então, por exemplo, o Pedrinho não vai dizer que o cara está inventando. Ele vai ler taticamente aquilo ali. Mas durante muito tempo, né, era preferível, durante os treinamentos, ficar tomando um cafezinho, batendo papo, e na hora que o treinador fazia uma mudança tática, não, está inventando, é professor Pardal. É mais cômodo, entende?